Pronto. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à doutora Tatiana por estar presente aqui em nossa reunião. Para quem não conhece, tem bastante gente aqui que não conhece de Rotary. O Rotary é uma organização centenária que já existe em mais de 190 países e que realiza reuniões semanais, geralmente semanais, alguns clubes são quinzenais, onde reúnem pessoas da cidade em busca de realizar o bem da comunidade, em busca de realizar o bem comunitário. Então, agradecer a Tatiana por ter aceitado o nosso convite. E as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais de Rotary, eu vou deixar no final o meu contato. Eu sou o presidente do clube, não sou, estou, né? Logo acaba o meu mandato. E eu vou deixar o meu contato para as pessoas que se interessarem, quiserem saber um pouquinho mais do que a gente faz, quais são os nossos trabalhos, o que a gente realiza aqui na cidade de Atibaia. Fiquem à vontade para me ligar, mandar o WhatsApp. Eu estou 100% disponível para atender qualquer um, porque o que a gente busca são pessoas que queiram fazer o bem. E, infelizmente, nem sempre é muito fácil encontrar isso. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade, como uma palestra que nem hoje, que a gente está tendo, é um momento muito bom para a gente conhecer pessoas. Conhecer pessoas e conhecer também gente motivada a realizar o bem. Então, dessa forma, eu convido a nossa diretora de protocolo, Marli Coco, para realizar a apresentação da nossa palestrante, doutora Tatiana Croce, e também realizar os agradecimentos do dia. Boa noite, presidente. Boa noite, secretária. Boa noite, convidados. Boa noite, companheiros e companheiras. Hoje, nossa mesa virtual está composta pelo nosso presidente Kaique Doratiotto, nossa secretária Fernanda e eu, por fim, diretora de protocolo. Eu vou ler o currículo da doutora Tatiana, para vocês conhecerem. Doutora Tatiana Croce é psicóloga clínica coordenadora no setor de psicologia do Hospital Novo Atibaia. Atua em áreas sensíveis na recuperação clínica do paciente e familiares, além de ter atuado em gestão de pessoas ao longo de sua carreira. Possui graduação em psicologia pela Universidade de São Francisco, além de extensões educacionais em programa de neurolinguística pelo Instituto Belmonte. Psicologia oncológica junto ao Hospital AC Camargo, especialidade em gestão de pessoas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Obrigada mais uma vez, em nome de todos do Rotary Clube Atibaia Pedra Grande. E eu passo a palavra para o nosso presidente Kaique. Obrigado, Marli. E uma boa palestra a todos. Obrigado, Marli. Então, hoje, como vai funcionar a nossa dinâmica? Hoje vai ser basicamente um bate-papo. Nós preparamos algumas perguntas para a doutora Tatiana, onde algumas pessoas já até fizeram previamente essas perguntas. E no final, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta direcionada, ainda mais nesse momento que a gente tem vivido de pandemia, fiquem à vontade que ela vai estar disponível para responder qualquer pergunta. Se você tiver vergonha, não quiser se mostrar, não quer, você pode mandar pelo chat e a gente faz a pergunta diretamente para a doutora, tá bem? Então, até para não ficar algo muito parado, as perguntas, a gente selecionou 5 perguntas inicialmente, e após essas 5 perguntas, a gente vai passar para o público o que eles desejam saber. Tá certo, doutora? Ok. Tá certo. Então, tá bom. Então eu quero, agradecer aí, dar boas-vindas, boa noite a todos. Estou muito feliz, me sinto honrada de poder estar aqui preparei essa live, essa palestra com muito carinho. E agradeço ao Kaique, a Fernanda, a diretora também, pelo convite. Agradeço à equipe do Rotary por esse convite, me sinto muito privilegiada. E agradeço também à diretoria do Hospital Novo Atibaia por autorizar eu estar fazendo essa live, poder estar divulgando o hospital. Fico bastante lisonjeada em representar a minha profissão, Hoje nós estamos aí atuando na linha de frente, com a psicologia hospitalar dentro do hospital, então
A gente sabe o quanto que as famílias estão aí sofrendo, né, com esse distanciamento, com esses pacientes que estão internados e que eles que não podem estar visitando. Então, eu vou falar um pouquinho, né, a gente preparou algumas perguntinhas aí mais focadas, as quais eu tenho ouvido, né, são alguns questionamentos dos pacientes e pessoas as quais eu convivo, para que a gente possa esclarecer e aliviar um pouco essa ansiedade, né? Porque o confinamento, né? Quais são as consequências aí, né? Do confinamento, o que tem causado para a saúde mental da população, né? Não só no Brasil, como mundialmente falando. Então, a gente sabe que o impacto da pandemia, ele vai repercutir até 30 anos da data do início da pandemia, né? Emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, para a gente tentar, assim, pelo menos amenizar um pouquinho, a gente preparou essa live para realmente fazer com que as pessoas que estão aí do outro lado, né, os idosos, principalmente, que foram muito impactados pelo confinamento, que possam ter um pouco desse acalento, né, e poder reduzir um pouco essa ansiedade. Então, falando um pouco do cenário geral, antes da gente ir para as perguntas, gostaria de trazer alguns estudos, né? Tem algumas consultinhas que eu tenho aqui de números, que eu fiz bastante pesquisa de estudos aí para que a gente possa falar realmente de uma forma fidedigna para vocês que estão aí do outro lado, né? A pandemia, ela trouxe e está trazendo consequências de muita instabilidade emocional. Então, a gente percebe, assim, que a procura, né, o número de procura por profissionais na área de psiquiatria, né, segundo a Associação aí de Psiquiatria do Brasil, aumentou 25%. Então, antigamente as pessoas não buscavam um psiquiatra, né, um médico para poder tomar uma medicação, ter uma avaliação. E hoje, né, do ano passado para cá, essa pesquisa foi feita em maio do ano passado e aumentou para 25%. E dentro da psicologia, dentro do ramo nosso, né, da psicologia, dos colegas que estão aí me assistindo nesse momento, a gente sabe o quanto que essa procura aumentou. E pelos estudos aí do Conselho Federal de Psicologia, aumentou para 32%. Então, 3 vezes mais a busca por psicoterapia online. Então, é a facilidade que foi encontrada, né, para que esses pacientes pudessem ter esse suporte, né, à distância, continuar o seu tratamento. Porém, tem um dado também bastante assustador, né, de 83% houve piora dos pacientes que têm o quadro já com alguma doença já pré-existente psiquiátrica. Então, se a pessoa já tinha esse problema, né, esse transtorno psiquiátrico, do ano passado para cá aumentou 83%. Então, são dados bem, assim, relevantes, né? A gente sabe que a gente tem visto aumento até de tentativas de suicídio, por conta, às vezes, do desemprego, por conta do medo mesmo, que acaba contaminando de tal forma que faz com que a pessoa, às vezes, tenta até o próprio suicídio de medo de pegar o Covid. Então, acho importante a gente falar, né, as consequências, não para assustar quem está assistindo, mas para que a gente possa ter noções do quanto que uma pandemia, né, o que acaba trazendo para a nossa saúde mental, quais são os agravantes que trazem para que a gente, né, tenha todos esses números aí que foram citados aqui. Então, a gente sabe também que a pandemia gera uma insegurança, uma instabilidade, tanto na política, quanto na parte do meio econômico, na parte social, né? Porque as pessoas elas não conseguem mais se encontrar como era antigamente. Hoje é mais online, e às vezes, né, um distanciamento muito grande, só com máscara, a gente não pode tocar, nem beijar, nem abraçar, né? Então, assim, a gente tinha uma vida e que tivemos que nos adaptar do dia para a noite para essa nova vida. Então, é uma nova vida mesmo, né? Que a gente vai falar até um pouquinho depois sobre as crianças, como tem sido aí essa vivência dos pais, e algumas dicas para esses pais poderem lidar melhor com essas crianças. Então, a pandemia, ela afetou bastante os idosos e as crianças, né? Pelos estudos, tanto na psiquiatria como na psicologia, porque os idosos, eles não tinham tanto esse hábito de usar a videochamada, né, videoconferência. Para eles era sair de casa domingo, encontrar os filhos, almoçar, ir no mercado ou jogar baralho, enfim. E agora
tiveram que se isolar, porque se eles pegassem o vírus realmente ele acaba sendo mais prejudicial para quem, né, o idoso que tem comorbidades. E as crianças, por si só, elas precisam desse contato, desse coletivo, para que elas possam, né, criar vínculos e elas possam amadurecer, possam crescer e possam desenvolver emocionalmente. E aí foi também tirado isso delas. Então, os dois grupos mais que a gente percebe, assim, para nós profissionais de saúde mental, que foram os dois grupos mais afetados. E agora a gente vai partir aí para as perguntinhas aí. Perfeito. Bom, a pandemia realmente atingiu grande parte da sociedade, aliás, atingiu a todos, né? Não teve uma pessoa que não teve a vida prejudicada ou modificada ao longo da pandemia, e cada dia mais a gente tem sofrido com as consequências que o vírus traz, né? Consequências econômicas, consequências de desenvolvimento social. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Quais são os fatores estressores dentro do cenário da pandemia? Né? O que faz com que a gente fique estressado dentro desse momento que a gente está vivendo? Então, o primeiro que foi elencado, né, pela Sociedade Brasileira e a Associação Brasileira de Psiquiatria é o medo mesmo do vírus mesmo, né? O medo da infecção, né? O medo de ser contaminado. Então, o vírus está aí e ele é um risco que a gente corre, né? Saindo de casa ou às vezes indo trabalhar, de ser contaminado. Esse é o primeiro fator, porque já que a gente ainda, na maioria, não foi, né? Grande parte vacinado, e mesmo que seja vacinado, a gente não está imune 100%, nós só não iremos morrer, vamos dizer, não seremos entubados, mas a vacina ela não é garantia de que você não vá pegar o vírus, né? Você pode até pegar, mas vai pegar de uma forma mais leve. E a gente sabe com essa segunda onda que o vírus, mesmo você tomando as duas vacinas, 2 doses, o vírus também já causou alguns óbitos, né, no Brasil. Então, assim, porque já teve essa mutação do vírus, nessa nova cepa. Então, o primeiro fator mais, assim, desencadeador do estresse é o medo da própria infecção em si, né? O que vai acontecer? A pessoa ouve na televisão, sintomas, tudo, mas, né? E aí as pessoas começam a somatizar, né? Eu ouço muito, eu vejo muito, recebo muitos WhatsApp e mensagens no próprio privado das redes sociais, que a pessoa começa já, tem uma dor de cabeça, já acha que está com Covid, ou começa a dar uma corridinha, já, né, tem uma falta de ar, olha, eu tenho Covid. Eu estou com Covid e já quer ir para o PS. Já começa a somatizar, né? E aí isso faz com que você até realmente tenha os sintomas e você não tenha o Covid. Olha como que a mente, ela por isso que a gente precisa realmente ter essa conhecimento, né? Talvez aí um pouco do científico e também aprender a colocar em prática as dicas que eu vou dar para vocês aqui, porque quando a gente somatiza, você acaba, né, adoecendo e você nem está com Covid. Daí você vai para o hospital, acaba até pegando, né, o Covid lá, claro, às vezes você acaba tocando em algum lugar lá, pegando, sendo que você nem estava. Então, o medo é realmente da infecção. Primeiro agente estressor. O segundo é a mudança da rotina. A gente percebe que os pacientes, principalmente idosos, eles já tinham uma rotina, e agora eles tiveram que mudar essa rotina totalmente. Então, não podem ir no mercado, não podem sair, não podem receber netos, não podem receber os filhos. E essa mudança fez com que eles ficassem mais agitados, mais agressivos. Alguns pacientes que já apresentavam demência pioraram, né, o nível de demência por conta desse confinamento. Então, o fator é realmente essa mudança que teve drástica de rotina, mesmo sendo que eles ficassem dentro de casa, mas eles tinham a rotininha deles de sair, de ter o contato social. O terceiro fator de estresse é o enfraquecimento dos vínculos. A gente sabe que para a gente encontrar as pessoas, para a gente se vincular, a gente precisa se encontrar com as pessoas, a gente precisa do contato, né? Pele com pele, abraço, dar as mãos, beijo. E a gente sabe que o brasileiro ele é muito hospitaleiro, né? É um dos países que estão mais sofrendo com esse confinamento, porque nós somos muito acolhedores, nós somos beijo, abraço. Eu, por exemplo, para mim foi
foi o maior parto para mim, a pandemia, porque eu sou assim, né? Eu tive que aprender a ser mais contida no hospital, porque a gente já se depara com muitas infecções, então a gente já não pode ter esse contato físico, mas no consultório eu sempre fui de dar um beijinho, ou abraçar, ou cumprimentar com a mão, e a gente teve que aprender a só cumprimentar com, e olhe lá, às vezes com o cotovelo, né? E então esse enfraquecimento ocorreu, e esse é um estresse que aconteceu para todos os brasileiros e as pessoas, né? Um dos estresses foi realmente esse não contato pessoal. E o quarto foi a veiculação de informações falsas, foco de posts e informações fakes, que isso gera muito estresse nas pessoas. Então, por exemplo, o idoso, às vezes ele faz parte de um grupo de WhatsApp e ele recebe, às vezes, de algum amigo ou de algum neto, uma notícia que não foi feito uma pesquisa, visto a veracidade daquela notícia. E aí o idoso, ele lê aquilo ali, ele fica em pânico em casa. Nossa senhora, eu vou morrer. Ou eu vou, enfim, né? Eu vou ter contato com tal pessoa, ou tal pessoa teve isso, e agora eu estou com Covid, enfim. Então, a gente precisa ter esse cuidado também ao enviar uma matéria, né? Ver a veracidade, procurar entrar em sites realmente que são científicos, que são do governo, que não seja de órgãos de prevenção mesmo, né, do Covid-19, não essas fake news que colocam em redes sociais. Então, a veiculação de informações falsas, fake news, gerou também bastante estresse nas pessoas, não só idosos, mas como todos nós, né? A gente sabe que e evitar também de ficar assistindo televisão o dia inteiro, né? Televisão, no caso, o jornal, porque isso também, o jornal, apesar de ter a veiculação de notícias fidedignas, fiéis, mas se a gente for, assim, amassar um pouquinho do jornal, já sai sangue, né? Então, a gente só vê muito sofrimento e isso gera ainda mais estresse e mais ansiedade nas pessoas. Então, esses são os 4 pontos que achei importante trazer aqui para vocês, e que a gente pode também prevenir, pode evitar que piore, né? Esse estresse, que aumente esse estresse na nossa vida. Muito bom. E a próxima pergunta é relacionada a justamente isso. Como o isolamento social tem afetado o comportamento das pessoas? Porque a gente teve que mudar. A nossa forma de convívio teve que ser alterada. Então, como isso afeta o nosso comportamento? Sim. A pandemia, ela praticamente, assim, ela tirou a gente da nossa zona de conforto, né? Então, assim, quem trabalhava de um jeito teve que trabalhar de outro, teve que trabalhar em casa, teve que se adaptar com os filhos, teve que dispensar ajudante para ficar em casa, porque, né, os custos estavam muito altos, às vezes o marido perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego. Então, a pandemia, ela veio para realmente, ela trouxe para nós uma dificuldade no sentido de autonomia, do poder de decisão, né? Então, assim, você hoje já não tem a decisão que você tinha antes. Você depende de uma informação, né, na internet, ou você depende de uma informação na televisão para você ter o direito de ir e vir, né? Para você poder ir fazer uma compra no mercado, para você poder sair para ir num shopping, você precisa consultar, né, um órgão de proteção para que ver se você pode ir naquele local. Então, todo esse exercício de autonomia, de poder de decisão foi retirado com essa pandemia. Então, isso gerou na gente, né, nós seres humanos, seres mortais, gerou o quê? Ansiedade, né, irritabilidade, agitação, medo da morte. Uma das coisas que eu ouço muito, né, eu e minha equipe, a gente ouve muito nas UTIs, é o medo iminente, que realmente existe o risco iminente de morte, mas é o medo da morte. Às vezes a pessoa nem está tão grave, mas a ansiedade dela fica tão exacerbada que nós vamos lá, né, para tratar essa ansiedade, porque por medo realmente de morrer, né? Então é um aumento muito grande desse medo da morte. E tem o fator também de estresse, que aumentou, da ansiedade, da depressão, e o medo do futuro. Então, assim, as pessoas, com a pandemia, elas têm o futuro incerto. Então,
principalmente quem é profissional, que é autônomo, ele não sabe se ele vai conseguir pagar a conta dele amanhã, né? Ele não sabe se ele vai conseguir trazer a comida, o leite na mesa, né? Porque às vezes é só o marido que trabalha, ou só a esposa que trabalha. Então, é o medo mesmo do futuro. E esse medo gera o quê? Muita ansiedade, gera todo esse estresse, essa agitação, né? Às vezes até a agressividade, né? Às vezes a gente percebe homens mais agressivos que não eram, principalmente idosos, né? Que não eram agressivos em casa, começaram a se tornar agressivos. E já é um sintoma de depressão, né? No homem é mais agressividade, na mulher é mais o choro, né? O choro fácil, aquela instabilidade emocional, que às vezes o marido fala, ela tá com TPM, na verdade ela já tá com sintomas depressivos, né? Então, aumentou muito o índice de pessoas com depressão que não tinham desenvolvido depressão pós-pandemia. Então, essa questão eu acho bastante importante para a gente mostrar quais comportamentos que vocês podem apresentar, que vocês podem ter a partir do que a gente está vivendo, né, com o confinamento, que são esses que eu acabei de citar para vocês. Perfeito. Até aproveitando as pessoas que entraram agora, quem quiser fazer pergunta, no final a gente vai realizar mais 3 perguntas, no final vai ser aberto para a gente bater um papo, tirar suas dúvidas, e quem não quiser aparecer, pode mandar via chat que a gente faz a pergunta para a doutora. Próxima pergunta é sobre o isolamento social. O que o isolamento social gerou de impacto negativo na vida das crianças? Então, muitas ficaram sem escola ou estão com um formato diferente, né, no modo de estudar. E qual foi o impacto negativo para as crianças? Foi bastante grande, tem sido ainda, né? Claro que agora, um ano depois, a gente sabe que já teve as pessoas já estão mais adaptadas, né? Mas a gente percebe, principalmente assim, a minha equipe que atende crianças, eu não atendo crianças, mas a gente faz supervisão, discute casos, e a gente ouve muito o aumento de agressividade, de ansiedade e até de obesidade nas crianças. Por quê? Porque ela fica ansiosa e ela acaba, né, tá em casa, tem acesso mais fácil, né, a dispensa, ou os pais, às vezes, para poder interagir, brincar com as crianças, acaba fazendo mais receitas em casa e acaba comendo um pouquinho mais. A criança já não consegue brincar como ela brincava na escola, né? Corria para lá e para cá, então o gasto de energia é menor em casa. Então, o impacto realmente foi bastante negativo nesse sentido, né? Das crianças ficarem mais ansiosas e mais agressivas. Ocorrem mais brigas entre irmãos, quem tem filhos aí, né? 2, 3 filhos, eu mesmo já percebi que a gente tem aí, por conta também da diferença de idade, mas por conta do confinamento, porque chega uma hora que não tem mais muito o que fazer, né? E não pode sair na rua, porque se sai na rua, né? Você não pode interagir, você não pode abraçar, não pode beijar, então você tem que ficar em casa. Então, 3 dicas importantes para os pais aí que têm filhos, que estão nos ouvindo agora, que eu vou dizer para vocês, eu acho que é importante colocar em prática, né, nessas 3 dicas, que vai ajudar um pouquinho aí a amenizar um pouco essa agressividade, essa ansiedade, todo esse clima pesado, né, que as crianças, a gente percebe que eles estão sendo muito afetados por não conseguir mais ter esse coletivo. Então, o primeiro deles é o diálogo. Então, é estimular esse diálogo, né, os pais sentar na altura da criança, perguntar para ela, olha, você sabe o que é a pandemia, explicar às vezes através de um videozinho, tem tantos videozinhos, né, no YouTube, esses mais lúdicos, e depois perguntar para essa criança, você entendeu o que o papai explicou? Você entendeu o que a gente precisa na escola? Porque as escolas estão fazendo escala de revezamento, né, escalonamento, então as crianças vão, né, 2 dias na semana, na outra semana vai uma vez na semana, na outra vai 2 dias. E aí, a criança precisa ter o diálogo e orientada por que ela vai ficar com a máscara a tarde inteira na escola. E esse pai, essa mãe tem que estimular esse diálogo. Então, primeiramente, o diálogo entre o casal e também o diálogo entre os pais, né? Chegar da escola, chegar do trabalho, estimular com que essa criança dialogue entre os irmãos e com os pais. A segunda dica é a criança ter rotina, porque
as crianças às vezes confundem ficar em casa com férias, né? Porque é nada mais gostoso do que ficar em casa, né? Assistindo televisão, sessão da tarde, ou às vezes até Netflix, que agora, né, tem inúmeros filmes maravilhosos, YouTube. Então, é o pai e a mãe estabelecer rotina, que horário para levantar, horário, né, até estabelecer com que essa criança consiga tomar o café da manhã junto com os seus pais na mesa, coisa que antigamente, né, antes da pandemia, a gente não conseguia parar para almoçar, né, ou às vezes você tinha que deixar com o ajudante dar o almoço, você chegar, pegar a criança e levar para a escola. Hoje a gente consegue ter esse, né, aproveitar esse tempo. Então, estabelecer a rotina do acordar, tomar o café da manhã junto com os pais, com os irmãos, almoçar junto, ter o horário para brincar, o horário para estudar, o horário para dormir, né, o horário de lazer, então, assim, horário do banho. Não é porque estamos dentro de casa que a gente não precisa manter essa rotina. Isso vale também para nós, né, para os adultos, para os idosos, porque isso, o ser humano, ele é extremamente adaptável. E o ser humano, ele precisa de uma rotina, porque quando a gente não tem metas, a gente não tem uma rotina pré-estabelecida, isso vai fazendo com que a gente deprima, vai fazendo com que a gente não tenha um foco, né? Que a gente não tenha um objetivo. Então, fica uma coisa... É que nem às vezes eu ouço no consultório, a pessoa fica de pijama o dia inteiro, trabalha, só põe a parte de cima, fica de calça de pijama, de chinelo. Então, é realmente estabelecer, se vestir como se fosse trabalhar, passar um batom, né? Porque isso também vai melhorar a sua autoestima, o seu marido também vai te olhar, né? Enfim, o seu colega do outro lado da câmera vai falar, poxa, que bonita que você está hoje, né? Mesmo que veja só daqui para cima. Então, tudo isso mexe, né, com o nosso psicológico. A gente precisa ser validado, né? É tão importante o poder da validação. Então, essa rotina, acho que tem que ser estabelecida não só para as crianças, mas para nós também, de final de semana, né? De ser mais flexível de final de semana, mas durante a semana ter estabelecida essa rotina. E, por último, estimular essa criança a expressar suas emoções, porque não adianta a gente só chegar a dar um monte de informações, a gente tem que filtrar essas informações, né? Porque tem algumas crianças que não vão entender tudo que a gente passa para elas, né? E estimular elas a expressarem o que elas estão sentindo. Então, se você contou, olha, o vovô está doente, está no hospital, está com Covid, o que você está sentindo, filho? Né? Se a criança tiver que chorar, você quiser chorar, chore junto, né? As pessoas falam, não, eu não quero chorar na frente do meu filho. Por que não? O luto é de todos, né? A criança precisa ver que a morte é parte da vida e que todos nós vamos morrer. Então, já é parte da elaboração dela também, se ela vir a perder um pai, perder a mãe, perder o vô, a avó, né? Esses dias mesmo a gente fez uma vídeo com uma criança, eu tive que conversar primeiro com a criança pela vídeo, né? Conversei, fiz todo o acolhimento. Era uma criança de 9 anos que o pai estava para vir a óbito e era para se despedir. Eu perguntei se ela queria, né, se despedir, porque a gente tem que deixar o livre-arbítrio, né, a livre decisão da criança também. E ele quis. Então, faltava isso para esse pai partir, porque a criança, quando se despediu, algumas horas depois ele veio a partir. Então, é parte também do sofrer dessa criança, você perguntar para ela se expressar, porque não é, a gente sofre, né, temos mais elaboração, temos mais cognitivo desenvolvido, mas a criança também sofre do jeitinho dela, da idade dela, do tempo dela. Então, estimular ela a expressar as suas dores, as suas emoções. E por falar em dica, o que a gente pode fazer para aliviar o estresse e a ansiedade? Já que a gente está aí nesse meio cheio de notícia ruim, com muita negatividade no ar, o que a gente pode fazer para ter esse alívio? Então, lembrando que antes da pandemia já existiu, né, a grande maioria, haviam muitas pessoas estressadas já, né, então a pandemia só veio, às vezes, potencializar esse estresse, mas a gente precisa lembrar que já existia, né, às vezes, esse estresse por conta de N situações e a pandemia só veio a potencializar. Então, as dicas que eu vou dar agora não é só para serem utilizadas durante a pandemia, a gente pode usar pós-pandemia a nossa vida inteira. Eu acho que isso vai amenizar o estresse e a nossa ansiedade frente a tudo que a gente tem vivenciado, né, mesmo quando acabar a pandemia. Então,
algumas dicas que eu sempre falo para os meus pacientes é praticar respiração, meditação, relaxamento. E aí você pode me perguntar, mas como que eu vou praticar isso se eu nunca fiz ou nem tive contato, enfim. Tem inúmeros vídeos, né, no YouTube, posso até citar aqui, são 2 aplicativos, um se chama Headspace, que é um aplicativo que você paga um valor bem pequeno por mês, você tem acesso a inúmeros estratégias aí de respiração, meditação, mindfulness, que é uma atenção plena, né, uma técnica de atenção plena, de meditação, que ela é reconhecida mundialmente, mindfulness. E se você aplicar, pessoas ansiosas conseguirem aplicar atenção plena em tudo que elas fizerem, né, ou seja, ter atenção no momento presente do que você está fazendo, você vai reduzir a sua ansiedade e você vai conseguir prestar atenção de fato no que você está fazendo. E aí, nesses aplicativos e nesses vídeos no YouTube, que são muitas vezes gratuitos, você praticando, você causa uma plasticidade neuronal. Então, tem até estudos científicos, principalmente a técnica de mindfulness, que eu já fiz cursos, né, onde eu aplico em pacientes para que, principalmente pacientes muito ansiosos, com transtorno de ansiedade generalizado, e aí ele praticando todos os dias um pouco, que seja 2 vezes ao dia, ele já consegue ter um resultado melhor e até reduzir a medicação dele, por conta da respiração e da atenção plena. Então, se você está comendo algo, ou você está lavando uma louça, você ter plena atenção no que você está fazendo, né? Então, é estar ali de corpo e alma, e não pensando na morte da bezerra, ou pensando na conta que tem que pagar, é prestar atenção no que você está fazendo de fato, sentir o cheiro, colocar o objeto, prestar atenção na água que cai no objeto, enfim. Vou tomar sal de fruta? E tem um outro aplicativo que se chama WeMind. Esse aplicativo é gratuito, é um médico bastante renomado, não vou me recordar o nome agora, que ele tem nessa plataforma tem umas 10 técnicas lá que são gratuitas. Depois, se você quiser se aprofundar, você tem que pagar. Então, é bacana também baixar esse aplicativo. Essas são 3, né, dicas assim que você pode utilizar para o resto da sua vida, independente de pandemia ou não. E praticar, então assistir, né, vídeos no YouTube. Outra dica que a maioria dos médicos dão, e a gente psicólogo também, é praticar atividade física, que a atividade física, ela, né, libera serotonina e adrenalina de uma forma natural. Então a gente produz o nosso cérebro de forma naturalmente, com exercício físico, principalmente aeróbico, funcional, né, e faz com que você, já tem estudos de pessoas que praticam atividade em academia, que tomavam medicação, uma porcentagem, e depois de manter 3 vezes por semana, fazendo pelo menos 40 minutos, reduziu essa medicação, né? Então, isso fez com que a pessoa, às vezes, até desmamasse da medicação, é claro, com acompanhamento médico. Então, a atividade física, ela é fundamental, não só, né, para a ansiedade, mas para que a gente tenha aí toda essa qualidade de vida, que a gente possa ter uma velhice melhor, né? Uma outra dica que a gente fala, que eu acho que eu pratico bastante, é ouvir música, né? A música, tem um estudo recentemente feito em norte-americanos, em 400 adolescentes nos Estados Unidos, eles fizeram esse estudo, onde adolescentes, eles ouvem em média, quando começou a pandemia até os dias atuais, eles ouvem em média 18 horas de música por semana. Então, é muito tempo de música, né? Eu devolvi acho que quando eu posso, né, eu devolvi umas 10, assim, no máximo, mas, assim, gostaria de ouvir mais, adoro ouvir música. E aí, no estudo, disse que os adolescentes que ouvem música, esse tanto de horas, eles têm mais qualidade de vida e bem-estar do que aqueles que não ouviram. E as músicas que eles fizeram no estudo independe do estilo de música. Então, assim, é a música que você achar pertinente. O que, para mim, uma música clássica é ótima, para um adolescente pode ser música de velho. Então, o que ele fala no estudo é que a música, de fato, ela relaxa, ela faz você ter, né, se você divaga, enfim, você consegue relaxar, você consegue refletir, estimula, faz você ficar feliz, né? A gente tem algumas músicas que a gente ouve que a gente fica feliz, fica para cima, tem algumas que a gente fica para baixo. Outra dica é a gente ter o autocuidado.
né? Então, não é porque a gente está dentro de casa que a gente cuida de todo mundo, mas a gente não cuida da gente. A gente pode cuidar da gente, ter um tempinho para nós, para fazer uma rotina de pele, uma rotina do cabelo, né? Fazer uma rotina aí de automassagem também. Tem até um estudo que eu participei recentemente de um congresso que dizia que a autocompaixão, né? Você ter o toque de você mesmo, você se abraçar, isso também promove, você libera ocitocina, libera os hormônios do bem-estar e faz você se sentir mais feliz, mais acalentado, porque a gente está totalmente sem beijo, sem abraço, sem nada, né? Então, a gente fazer isso com a gente, a automassagem mesmo, né? Na hora de passar um hidratante, fazer essa automassagem, que isso também estimula o cérebro, faz com que a gente fique mais feliz, menos ansioso. E tem aí as dicas também que a gente fala, por exemplo, também a psicoterapia, né, o autoconhecimento, buscar ajuda, né, a gente vai falar um pouquinho também, né, de quando buscar ajuda de um profissional, que momento a gente deve buscar ajuda de um profissional, né. Então, essas dicas, eu acho que se a gente colocar em prática um pouquinho por dia, né, e a gente passar isso para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente convive, nosso dia vai ser mais leve, a gente vai conseguir né, ter menos ansiedade, mais qualidade de vida, vai conseguir viver mais plenamente, né? Legal. E para finalizar as nossas séries de perguntas, é justamente sobre isso, né? Quando a gente deve procurar a ajuda de um psicólogo, de um profissional, em que momento a gente deve procurar essa ajuda e desmistificar um pouco também, porque muita gente acha que é vergonhoso procurar um terapeuta, procurar um profissional da área, porque, meu Sim. Deus, eu estou ficando doido, o que está acontecendo Sim. comigo? E, na verdade, Sim. não tem nada a ver com isso, né? Sim, até assim, a gente ouve muito isso no hospital, né? Quando tem tentativa de suicídio, não só lá, mas em consultório também, todos os colegas já devem ter ouvido, a família dizer, olha, falta uma pia de louça para lavar, ou falta ocupação, falta um trabalho. Depressão não é o que se tem, é o que se sente, né? Às vezes a pessoa fala, a gente ouve a família falar para a gente assim, nossa, mas ela tem tudo, ela tem um carro, ela é linda, ela tem um marido, ela é casada, ela tem dinheiro, mas não é o ter, é o ser, né? É o que a gente sente. Então, o sentir, não adianta a pessoa ter tudo isso e não estar bem emocionalmente, né? Então, eu acho que para você buscar, você não precisa buscar a psicoterapia se você só em sintomas mesmo psicológicos, né? A psicoterapia, ela também promove o autoconhecimento, o desenvolvimento de algumas habilidades, você aprender a lidar com alguns conflitos interior, conflitos em equipe, conflitos com a família, né? Promove todo esse processo de autoconhecimento. Eu acho, eu diria até assim, né? Seria até um pouco ousado, mas a psicoterapia, o autoconhecimento, ela é uma vacina para que você evite de desenvolver realmente a depressão e a ansiedade no futuro, né? Assim como a gente busca os médicos para fazer um check-up anualmente, a gente vai uma vez por ano, por que não buscar a psicoterapia sem ter os sintomas? Porque se você tem esse autoconhecimento, você sabe dos seus limites, das suas dificuldades, dos seus medos, das suas crenças, né, das suas limitações, das suas qualidades, dos seus defeitos, você vai conseguir identificar quando você não estiver bem, e aí você vai, se você não estiver realmente bem, buscar ajuda, né, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então, eu penso, né, claro que eu sou suspeita para dizer, né, porque eu trabalho na área, já fiz terapia, faço terapia, né, não é porque a gente é psicólogo que a gente não faz, né, a gente faz terapia também, porque a gente tem as nossas questões, né, imagine o que a gente não vê de tristeza, de sofrimento dentro lá do front, enfim, atuando diretamente com perdas e sofrimento, assim, muito grande, fora no consultório. Então, você tendo esse autoconhecimento, você vai ter mais facilidade, você vai levar um pouco mais leve a vida, você vai conseguir encarar, né, enxergar a pandemia, por exemplo. Claro que a gente fica triste, ninguém quer viver numa pandemia, mas você vai conseguir ver o lado bom em meio ao caos. Então, eu, assim, realmente recomendo. A gente tem tido bons resultados e a gente sabe, às vezes tem o preconceito até da terapia online, a gente sabe que o setting quem faz é você e o seu paciente. Claro que se a gente tiver, né, presencial é melhor, né? A gente tem o consultório lá, eu atendo presencial ainda,
Tem pacientes que não aderiram ao atendimento online, mas eu atendo pessoas de outros países, então, assim, depende muito da atuação do profissional e da vinculação do paciente, né? Porque você pode estar na praia, como você pode estar no hospital, como você pode estar, enfim, na sua casa, e o nível o índice de absenteísmo reduziu bastante, pelo menos na minha, né, no meu atendimento, as pessoas, porque você está dentro da sua casa, não tem como você desmarcar, né? Então, a pessoa, você está entrando no setting da pessoa, né, na casa da pessoa. Então, é basicamente isso. Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, eu acho que, e a gente sabe que até 2020, não é nem esse ano, tá? Até em 2020, ano passado, era o ano, pela Organização Mundial da Saúde, que dizia que as pessoas, em algum momento na vida, terão depressão, até 2020. Então, foi feito esse estudo, né, até o ano passado, que em algum momento qualquer ser humano poderia desenvolver a depressão. Então, se você tem esse autoconhecimento, sabe das suas dificuldades, por que não, né, fazer, né, você ter essa ajuda de um profissional e depois, se você realmente não conseguir sozinho, você se perceber, ter essa tomada de consciência, buscar ajuda, né, é mais fácil, você vai ter resultado muito mais rápido, talvez nem utilizar medicação ou usar só por um período. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente está à disposição aí, né? Eu sei que foi bastante complexo aí o tema pandemia, tem bastante coisa aí, teria que falar bastante coisa, mas eu acho que a gente tentou ser o mais sucinto possível, para não ficar, porque é um assunto bem complexo, né? Apesar de eu ter colocado aí mais resumido possível, e eu pensei com muito carinho, né? A gente vai passar um videozinho e, né, eu fiz bastante pesquisas, enfim, esse vídeo é bastante, depois eu quero, se alguém, assim, o pessoal puder participar e dizer o que sentiu, né, o que representou esse videozinho, ele é bem curtinho, mas é para a gente fechar aí com chave de ouro, né, Kaique? Com certeza, vamos passar o vídeo então? Vamos. Daí, aproveitando, após esse vídeo, quem quiser fazer pergunta, comentar, falar o que sentiu, fiquem à vontade, é só abrir o microfone e basicamente a sessão de perguntas acabou. Daí as pessoas que quiserem perguntar, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, a gente já tem uma. Então vamos colocar o vídeo e a gente já volta. Tá vendo? Tá sim, estou vendo. Passou muitos anos atrás. E que a flor quer sair de lá onde ela está.
Prontinho. Uma graça, né? Muito. Isso tem muito a ver com Rotary também, que é fazer o Muito, bem nossa, e doar de si antes de pensar em si, né? Muitas vezes a gente doa e eu achei que tem muito a ver com a nossa missão. sim, eu achei que, assim, o vídeo, a reflexão, né, que me trouxe, assim, ele é bastante comovente, porque a gente sabe que muitas pessoas lutam, e como a florzinha morre, né, lá no CTI, enfim, muitos a gente sabe que estão ouvindo aqui perderam um ente querido, e a gente lamenta muito por isso, porque só quem passa por isso, ou quem passou por quase uma morte, né, como a gente passou aqui na minha família, sabe o quanto que é difícil a gente tá passando por essa pandemia, mas o convite que eu faço para todos vocês que estão aqui nos ouvindo até esse horário, né, que já é tarde, é quem eu quero ser quando essa pandemia acabar? Quem eu quero ser? Né? Que legado eu quero levar? Que legado eu quero deixar, né? Porque você viu que a florzinha ali, ela foi super determinada, persistente e não desistiu. Ela foi. Você vê, ela morreu, mas ela conseguiu soltar as sementinhas dela e desabrochou, né? A continuidade da espécie dela no outro lado do jardim, lá do gramado. Então, todos nós, todos os dias estamos morrendo. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso presente? Porque o presente é o maior presente que Deus pode ter dado para a gente. Então, o que nós estamos fazendo com hoje, né? A partir de um vídeo tão simples como esse, e a partir de tudo que a gente está vivendo, será que a gente não pode pensar em ser uma pessoa melhor, né? Um marido melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, o melhor amigo que você possa ser para alguém? Porque eu penso que essa pergunta é para todos nós. Quem que a gente quer ser quando essa pandemia acabar, né? Que significado, o que essa pandemia nos trouxe de melhor, o que nós nos tornamos, porque a gente pode tirar do limão a limonada, né? Em meio a toda essa tristeza, esse caos que nós estamos vivendo, o que a gente pode melhorar internamente? E poder contagiar as pessoas que estão ao redor da gente, né? Levar essa luz, assim como essa florzinha que é representada pelo girassol, levar o nosso amor, a nossa luz, o nosso acalento aos que estão precisando, que estão sofrendo ao nosso lado. E a gente poder ser melhor mesmo, ser melhor interiormente, não melhor, né? Materialmente falando, mas emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, que nós possamos ser esse girassol aí, lutar e levar nossas sementinhas e plantar nossas sementinhas de amor, de serenidade, de fé para aqueles que tanto necessitam. Então, espero sim que vocês tenham gostado, né? A gente fica bastante comovido aí, porque a gente passou aí por uma situação bastante difícil, né? Meu marido ficou entubado, quase morreu por conta do Covid, e conseguiu vencer, ele está aí, graças a Deus, voltando semana que vem, ele é médico, também atua na linha de frente. Então, eu homenageio, né, assim, aqui, fecho, né, essa live de hoje, a vida dele, né, porque hoje eu sei que eu sou uma outra profissional, eu era uma profissional, apesar de a gente ser bastante humano, né, eu aprendi isso na faculdade, aprendi nesses 9 anos que eu estou no hospital, mas quando a gente passa do outro lado, e a gente perde quase um ente querido, quase perde um ente querido, a gente vê o quanto é importante o nosso trabalho, o quanto que a nossa missão, independente de ser psicólogo ou não, que a gente pode ajudar quem está ali sofrendo, né? Quem está, né, com alguém que está, enfim, ou está enlutado, já perdeu um ente querido, o quanto que a gente pode ajudar. Então, essa é a grande mensagem desse vídeo e da live de hoje, que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Excelente. Uma salva de palmas. Obrigada, gente. Muito, muito obrigado. Obrigado de Obrigada, verdade. Kaique. E agora a gente deixa aberto. O pessoal do nosso clube está um pouco envergonhado, porque ninguém falou nada ainda. A gente tem uma pergunta, a pergunta da Vivi Paz. A escola no pode? formato híbrido pode despertar alguma angústia nas crianças que ficam em casa, vendo os amiguinhos na sala de aula? Sim, pode despertar sim, porque principalmente as crianças abaixo de 5 anos,
elas não entendem muito, né, o que é que está acontecendo na telinha. Então, assim, o que é muito importante os pais dialogarem, né, e conversar, explicarem para as crianças o porquê de que elas estão olhando ali na telinha, né? Então, acaba gerando uma ansiedade porque a criança, ela quer estar com o amiguinho e não pode, né? Mas eu acho que, além da escola, a gente pode estimular essas crianças com videochamadas mesmo, porque na escola a criança está tendo que aprender, ficar mais voltada ali, prestando atenção no que os professores estão falando, e então ela não consegue ter muito esse tempo de interação. Então, cabe a nós, pais, mesmo sendo crianças aí de 7, 10, 9 anos, estimular não só os jogos, porque hoje tem os jogos online, mas estimular mesmo os vídeos, né? As crianças poderem fazer algumas atividades até de dançar, de brincadeiras, em conjunto através da videochamada, que hoje a gente tem o recurso do Zoom, todos esses recursos que facilitam a vida. Então, o isolamento, ele acontece, vai acontecer ainda por um bom tempo, a gente não sabe, acho que até o final do ano, provavelmente, esse isolamento aí a gente não sabe até quando, até todos estarem vacinados com as 2 doses, mas assim, promover isso para as crianças, porque eles, por si só, eu vejo assim pelas minhas filhas, elas não vão ter essa iniciativa, né, de marcar um horário, então a mãe e o pai marcar um horário com os pais das outras crianças para fazer reuniões, né? Até para eles poderem dançar, falar besteira, contar sobre o dia deles, mas gera assim, a gente sabe que as crianças ficam mais ansiosas porque é cansativo, né? A gente já é cansativo estar do outro lado da tela assistindo um curso de faculdade, de uma pós online. Imagina com uma criança de 8 anos, que fica da 1 às 5h30, com aquele monte de conteúdo. Então, para a gente aliviar essa ansiedade, a gente precisa realmente conversar, dialogar, né? Aquelas dicas que eu dei lá anteriormente, e precisa também promover essa interação não só em escola, porque escola eles ficam ali olhando os amiguinhos, só olhando o professor falar, e o professor às vezes interage um pouquinho, mas não é aquela interação que eles tinham antes. Então, nós fazemos essa promoção de encontros, que seja aí 3 vezes por semana ou de final de semana, para que eles mantenham, né, que seja fortalecido esses vínculos. Margareta é muito magrinha, né? Excelente. Tem muitos agradecimentos aqui para você. Então, muito obrigada por sempre ajudar a todos com seu coração bondoso. Gratidão a todos. Parabéns à Mader Mãe, excelente profissional. Sempre nos ensinando. Obrigada. Te amo. Parabéns, Tatiana. Excelente bate-papo. Parabéns, obrigada, Tati, tão gente? sábia e tão humana. Deus te abençoe sempre. Parabéns, Amém. O Rotary agradece, do José Góes. Que demais. Obrigada, José. Obrigada. Parabéns, Tati Rotary. Parabéns, Tati. Obrigada. Você é incrível. Parabéns, doutora Tatiana. Muito boa a palestra da Alessandra. E da Fernanda Ambrósio. Parabéns, Tati. Obrigada pelo carinho, disponibilidade e esclarecimentos. Excelente. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Acho que, para mim, eu falo que é um aprendizado, a gente se atualiza, né? É tão bom a gente poder estudar para preparar algo, mas, assim, essa troca, né? Ver a carinha das pessoas aí, né? Prestando atenção, enfim. E espero que tenha agregado, né? Que vocês possam colocar em prática aí tudo que a gente falou e a gente possa poder até passar, né, compartilhar essa live com as pessoas que não puderam assistir, que eu acredito que vai, com certeza, contribuir, né, para todos. Perfeito. Mais alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Tatiana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, quem? É o Rogério que está falando. Está conseguindo me ver? Deixa eu ver, que tem tanta gente, vamos lá. É que eu estou no celular, vocês acreditam? Ai, meu Deus do logo, céu, logo você me que eu acha. vou te achar. Você já teve uma vez no Rotary e agora, nesse momento, não dá nem para a gente falar. Precisa voltar lá, porque nós também eu estamos sei fazendo... quem é você. Estamos fazendo reunião lembrei. online. Mas no primeiro que momento, bacana. A gente aguarda a sua presença lá. Com certeza. A minha pergunta é assim, hoje nós temos o problema da pandemia que veio e se agravou, né?
Mas todo ano a gente discute, até mesmo dentro do clube, o novembro azul, não sei qual data é o amarelo, enfim. O setembro amarelo. Setembro amarelo, ou seja, os problemas psicológicos, eu acho que desde que o mundo é mundo, acredito que ele deve já ter existido, né? Porém, de uns tempos para cá, a gente vê que tudo isso ele tem se agravado. É lógico que a pandemia é algo particular e no momento, né? Mas a minha pergunta é assim, onde estamos errando, se é que estamos errando, para que esses problemas psicológicos estão aumentando? Porque assim, hoje você tem um celular, a pessoa te chama no WhatsApp, se você não responde rápido, ela te liga, se você não atende, ela te manda um e-mail. Então essa é a minha pergunta, se nós estamos errando, onde estamos errando? E o que a gente pode fazer para minimizar isso? Porque o mundo ele vai continuar nessa transformação, eu imagino, né? Nessa transformação louca, até mesmo da tecnologia. E a tendência é agravar, né? Sim, o que a gente pode fazer e onde estamos errando, se é que estamos errando? Existe uma soma, né? Uma enorme quantidade aí de informações e de soma de vários agravantes aí que faz com que tenha tido essa piora, né? Mas eu acho que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela veio para aproximar as pessoas, né? Através, por exemplo, você está em outra cidade, em outro país, você consegue fazer aqui uma live, consegue fazer uma vídeo. Quando estamos com as pessoas que amamos, a tecnologia veio para distanciar, né, essas pessoas. Então, realmente a gente tem que se policiar muito na quantidade do uso dessas facilidades que nós temos, que é iPad, rede social, WhatsApp, porque o que eu ouço muito no consultório, lá no hospital também, os pacientes reclamam muito da falta do diálogo que tinha antigamente, né? Antigamente, os nossos avós, nossos pais sentavam para conversar e não tinham celular, né? Não tinha essa facilidade. E hoje, os jovens, principalmente, você vê, agora com os bares que foram fechados, mas antigamente, está em São Paulo, eles estavam com uma proposta de deixar um cestinho para quando a pessoa entrasse, deixar o celular no cestinho e ninguém pegar, para poder haver o diálogo dos jovens sentados numa mesa. Então, ao mesmo tempo que aproximou pessoas que estão longe, distanciou as pessoas que estão perto. Então, nós que sabemos dessa dificuldade que a tecnologia trouxe, né, de facilidade, mas eu acho que ela realmente veio para nos testar e fazer com que a gente consiga dar limites a ela, né, colocar limites no sentido para os nossos filhos, para nós mesmos, porque muitas vezes a gente se depara, a gente está ali trabalhando, né? Você tem no celular, você manda um e-mail, você consegue entrar na rede social, você consegue fazer tudo pelo celular. Pagar conta, né? Você põe lá a leitura de ótica, então você não precisa mais no caixa eletrônico. E tudo isso acaba consumindo o tempo que você poderia estar ali curtindo esses filhos. E uma coisa que eu acho que é bastante deficiente, que tem melhorado nas escolas, é a educação para a felicidade, né? Não é ensinado a gente ser feliz, não tem essa disciplina, né? Ou não é ensinado a desenvolver a sua inteligência emocional. Então, os pais, se puderem promover, encaminhar os seus filhos para fazer psicoterapia ou até fazer cursos que sejam voltados para esse autoajuda, autoconhecimento, né? Para que eles possam ter mais assim essa facilidade de reconhecer os seus sentimentos, suas emoções, vai fazer com que ele evite de desenvolver um transtorno, porque assim, se ele já tem uma predisposição, ele vai desenvolver. Como eu falei, até 2020 foi feito um estudo na Organização Mundial da Saúde que as pessoas que em algum momento na vida, todos nós, sejam homens e mulheres, idosos ou jovens, iremos ter depressão em algum momento, seja leve, moderado ou acentuado. E aí, como eu posso fazer para evitar que essa depressão seja moderada, né? Então, por exemplo, se você tem uma relação ruim de um namoro, um adolescente, essa criança, esse adolescente saber identificar que aquela relação é abusiva através do autoconhecimento e dizer não, né? E ao mesmo tempo também ter esse controle, esse limite para usar a tecnologia a seu favor,
Então, por exemplo, a escola, eu já não sou muito a favor do tempo que as escolas colocam para as crianças ficarem na frente de uma tela. É diferente da gente estar lá presencial, né? A criança, quando vai presencial, passa tão rápido, porque ela, mesmo com a máscara, ela está interagindo com os amiguinhos, ela está olhando ali, ela está, né, vendo o movimento corporal. Na tela, não. Você fica restrito, né? Você está ali olhando no tablet, no seu computador, no seu celular. Então, eu acho que a gente pode ter essas medidas, fazendo com isso vai facilitar e vai ajudar que nossos filhos também não tenham esses problemas e nós não tenhamos, né, não desenvolvamos isso a longo prazo, né, que a gente não desenvolva esses problemas e transtornos psicológicos e psiquiátricos a longo prazo. Existem estudos, né, como eu disse aí na live, que a criança, que o adulto que já tinha uma doença psiquiátrica pré-pandemia, ele piorou 83%. Então, ele teve sintomas né, de piora, ele teve que aumentar, às vezes, medicação. Então, é realmente autoconhecimento, é você ter limite para o tempo de uso, é você promover o diálogo, é você estimular as crianças a falar, porque a gente vê muitos jovens, eu tenho vários sobrinhos, que às vezes eles ficam só no celular. Mas se você promove, vamos conversar um pouco, a tia quer conversar com vocês agora, vamos deixar um pouquinho? Eles param e olham na sua cara e querem conversar. Porque as pessoas, elas têm, né, vontade, elas querem aprender, elas querem, os jovens, eles são muito receptivos, mas a gente precisa também estar aberto a isso, porque é muito fácil para nós, pais, deixar o celular e para você ir lá trabalhar, fazer uma janta, assistir um filme, né? Difícil é a gente, o que os nossos pais faziam com a gente, apesar de, né, ninguém é perfeito, nós todos, né, temos ainda a evoluir, mas difícil é o que nossos avós, nossos pais sentavam em volta de uma mesa, mesmo que comesse, né, mas paravam para conversar, para saber, né, olha, o que você gosta, o que você não gosta, conversar sobre amenidades. Eu vejo meus pais, eu vou na casa deles, eu tenho que me policiar, porque, né, meu pai deve estar ouvindo aí, né, puxar minha orelha. Mas, assim, a gente tem que se policiar, porque se deixar, a gente fica no celular. E aí eles querem olhar nos seus olhos, querem conversar, e é tão bom, né, é tão importante, para que a gente se sinta amado, se sinta querido, se sinta validado, porque eu acho que o poder da validação, né, a gente precisa ser validado pelos nossos pais, pelas pessoas que a gente ama. E no celular a gente não tem essa validação, só tem os emojis lá, mas você não está ali, né, olhando para a pessoa. O papel aceita tudo, né, como antigamente era carta, hoje é WhatsApp. Então a gente dá limites de se colocar, porque a gente a gente não pode ser refém da máquina. A máquina que tem que ser nossa refém, né? Perfeito. Então é basicamente isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente aqui é sagrado. Refeição é o único horário que a gente tem para se encontrar, então todo mundo senta junto para comer. E é proibido o celular. Presidente Kaique, por gentileza. Por gentileza, vai lavar a louça. É proibido. Tá certíssima você. É o único momento, né? À vontade. Acho que teve um corte. Presidente João Sanches, Rotary Clube de Itatiba, você queria fazer alguma pergunta? Boa noite, Kaique. Boa noite. Desculpa por ter entrado assim tardiamente, é que hoje é o dia da nossa reunião. De qualquer maneira, eu agradeço. Cumprimento a todos os presentes. Parabéns para a palestra, doutora. Pelo finalzinho, eu percebi, doutora, que doutora Tatiana, né? Isso mesmo. Nós tivemos, eu vou rapidamente dizer, nós tivemos um problema no Rotary de Itatiba, a dificuldade dos companheiros em acreditar nessa situação de Covid que está vivendo, onde existia uma resistência com relação a reuniões somente online. Não, tinha que ser presencial, tinha que ser híbrida. Nós trabalhamos com a vigilância sanitária e conseguimos, mas chega uma hora que nós vemos um corte. E eu vou chegar no que eu preciso no futuro da senhora. Eu chamei o Dr. Jamal Suleiman, que é médico do Hospital Emílio Ribas, é o meu cunhado, né? Ele é minha irmã, sou de Emílio Ribas. E pedi para ele fazer uma palestra para que os companheiros entendessem a gravidade do que é essa doença em função de que você pode ter 2, 3, 10, somos apenas 10, mas nós podemos estar nos contaminando.
Uhum. E o vosso tema, como eu falei agora, eu dou os parabéns e acho importante trazer. Se o Kaique, eu vou ter que depois pedir o contato. Eu quero, apesar de final assim de mandato, está existindo um problema com relação aos companheiros, né? Eu acho que está ligado ao teu trabalho, né? Para eles entenderem esse sacrifício todo que nós temos que fazer, né? Para que a gente consiga atravessar essa situação. Então, eu preciso, né, de uma profissional da sua área, muito importante, eu talvez vá convidá-la para... Vamos ver se tem tempo, inclusive, né? Depois eu faria o contato, né? Que é muito importante que todos entendam que profissional como é a sua área é importante para a gente atravessar essa situação, porque está tudo resumido, como os companheiros que estão presentes, sabe, disso assim, dá alguma manifestação online e daqui a pouco desliga o aparelho e o que vai acontecer pouco importa. E com isso nós estamos nos distanciando. Sabe? É tão importante esse contato, mesmo que online, né? Mesmo que online. Então, o que acontece? Mas está dando uma possibilidade da gente terminar uma reunião sem fincar aquele compromisso que é importante, sabe? Então, o desligar... Desculpa falar assim, espero não estar agredindo nenhuma pessoa que está presente, Kaique, você aceite as minhas coisas, tá? Mas assim, você é de casa. Mas o importante, o que é a pessoa entender, e uma profissional como é a Tatiana, assim, convencer, não é fácil, né? Não é fácil explicar isso para o grupo. Nós precisamos entender, então eu vou contar, eu já dou os parabéns, Kaique, foi uma ideia genial ter colocado uma profissional dessa área, tá certo? Eu agradeço. Agradeço. Confira o teu contato, está de parabéns, Kaique, parabéns para a senhora também. Obrigada, viu? Um abraço a todos os presentes. Eu acho que a sugestão aí para o senhor aí nessa situação, muitas vezes é a sensação de pertencimento que está faltando, às vezes, do grupo, sabe? Às vezes precisa ser estimulado mostrar a importância que essas pessoas têm para cada função, né? E fazer, às vezes, alguma atividade, mesmo que online, para que essas pessoas se sintam novamente pertencentes àquela missão que é do Rotary. Então, eu acho que valeria aí, eu pensaria num treinamento, algo mais voltado assim para essa sensibilizar essas pessoas o quão que é importante o papel deles e ter essa sensação, fazer com que eles se sintam novamente pertencentes a um grupo, porque o isolamento ele faz realmente, como eu falei lá dos 4 fatores, depois se o senhor puder assistir, do terceiro fator de estresse maior é o enfraquecimento de vínculos. E quando a pandemia veio, ela veio para enfraquecer, acabou enfraquecendo os vínculos. E aí os locais, as empresas que se reuniam, por exemplo, maçonaria, outras instituições, até igrejas, acabou se enfraquecendo as relações por conta de não ter o contato presencial. Então, eu acho que promover treinamentos, acolhimentos para essas pessoas que estavam sempre com vocês e que agora não estão muito presentes, para que elas se sintam também importantes e talvez revivar a missão delas, né, dentro do grupo. Perfeito. Então, acho que tem a ver com isso, é esse caminho aí. Perfeito, está certíssimo. Vou contar com a vossa colaboração. Eu já vou passar o contato dela para você, João. Obrigado, Kaique. Obrigada, viu, gente? Gostaria de deixar registrado também a presença dos companheiros Daniel Floripe, do Rotary Clube de Louveira. A gente também teve a Jussara, que é do Rotary Clube de Pirassununga, e do João Sanches, que é do Rotary Clube de Itatiba, além do nosso governador Fred Daly, que é o nosso governador 2021-2022, já realizando seu trabalho aí na governadoria, que está aqui presente. Eu queria aproveitar esse momento de pedir para o Fred dar uma palavra como encerramento mesmo aí da nossa palestra e agradecer a doutora Tatiana também. Fred, você está ouvindo? Estou ouvindo. Bom, primeiramente, boa noite, companheiros. Boa noite, presidente Kaique. Fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez presente aqui hoje. A última vez que eu estive presente com vocês em Atibaia, presencialmente, foi em dezembro. E agora, novamente, nesse período virtual ainda, né?
Cumprimento a todos os companheiros aqui presentes, do Rotary Clube de Atibaia Pedra Grande, os demais companheiros de Itatiba, Pirassununga, de Louveira também. Presidente Kaique, eu não quero tomar muito tempo da sua reunião. Vou ser rápido, vou ser 2 minutos apenas, mas só me permita, primeiro, cumprimentar a nossa palestrante da noite, a doutora Tatiana Crotti. Obrigada. Eu acho que ela não se lembra de mim. Eu você é o Fred! Você está comigo! Eu lembrei, gente, não acredito. Fred! Que alegria no externato, né? Olha que bacana, gente. Nossa, bacana. Fiquei muito feliz. Em 97, 98. Que bacana. 23 anos atrás. Viu? Nossa, faz 1000 anos atrás. Prazer te ver, viu? Fico muito feliz. Também fico muito feliz de ver vocês aqui hoje. Você e a Ana Paula também. Falei, 23 anos, a gente está ficando velho. Nossa, faz 23 anos velho, que a gente não... Ai, meu Deus, as minhas rugas, viu? Abafa o caso. Infelizmente, eu não pude assistir sua palestra por inteiro, tinha outro compromisso anterior. Mas eu fiquei muito feliz no Rio. Não sei se todos os companheiros aqui do Rotary Clube de Atibaia, alguns já sabem, né? Eu morei em Atibaia por alguns anos também, então eu conheço a cidade, tenho um carinho enorme pela cidade de Atibaia. Meu PETS, né, o treinamento de presidentes, gostaria que estivesse sendo realizado presencialmente em Atibaia, já tinha escolhido a cidade, mas por causa da pandemia a gente está no virtual. Mas eu tive prazer hoje, até a Letícia mandou o convite no grupo dos presidentes lá, e aí quando eu vi o nome da Tatiana, eu falei assim, eu tenho que entrar pelo menos um pouquinho, que tem mais de 2 décadas que tem uma conversa. Que bacana, né? Que bacana. Fico muito feliz, viu? Parabéns aí, viu? Eu fico até um pouco emocionado, né, por esse reencontro, mas tudo bem. A gente fica bem emocionado. Parabéns por você estar também aí na atuação no Rotary aí. Que bacana o trabalho de vocês, viu? Parabéns. Acho que é bem a sua cara mesmo, né, Ana? A gente conhece você de criança, a gente sabe que não poderia ser diferente. Você está atuando com o Rotary, viu? Tá certo, muito obrigado. Bom, presidente Kaique, vou ser rápido. Eu tenho apenas 2 recados para passar para vocês hoje. Primeiro, o mais importante, vocês receberam um e-mail alguns dias atrás, no dia 30 de março. Foi enviado um e-mail para todo o distrito, para os presidentes eleitos, para os presidentes atuais e para os secretários de clube também. É uma convocação para a Assembleia de Aprovação do meu orçamento 2021-22. Então, estou visitando os clubes, estou conversando com os presidentes eleitos também. Me coloco à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao orçamento que foi enviado. Estou fazendo esse trabalho com todos os clubes, com todas as cidades. Tem um item muito especial para mim nesse orçamento, que depois eu posso explicar para vocês até com mais detalhes, que corresponde à divulgação de imagem pública. É um item novo no orçamento. Nós nunca trabalhamos isso em anos anteriores, então estou trazendo como novidade. Mas me coloco à disposição para conversar com vocês, tirar dúvidas, escutar sugestões, escutar críticas também. Queria lembrá-los também, esse sábado agora, a presidente Letícia está aqui também. Nós temos um encontro marcado, esse dia 10 de abril, no mais um dia de treinamento dos presidentes eleitos. Nosso PETS 2021-22, o tema vai ser Fundação Rotária. E gostaria de lembrar também que no dia 16 de maio, já até peço que vocês possam anotar nas suas agendas, nós teremos a nossa Assembleia Distrital. Vai ser virtual, mas nós teremos normalmente os treinamentos dos vários cargos. Então, nós teremos novamente treinamento dos presidentes, secretários, tesoureiros, protocolos, demais presidentes das variadas comissões. Eu já peço para vocês que consigam se organizar, vai ser muito importante. Estamos no ano atípico, muitos desafios nós já estamos enfrentando e vamos enfrentar mais ainda, mas por isso que é importante esse dia de treinamento, dia 16 de maio. Mas, na verdade, meu ponto principal com vocês hoje era pedir para vocês um carinho, uma atenção especial para o orçamento que foi enviado para vocês, a previsão orçamentária que foi enviada. A gente possa realmente conseguir uma aprovação para a gente conseguir dar
sequência em 2021 e em 2022. Presidente, eu quis ser breve, era isso os meus recados, não quero tomar muito tempo de vocês. E, mais uma vez, meus parabéns a Tatiana e a Ana Paula por estar dando presentes aqui. Obrigado. Obrigada, Fred. Prazer em vê-lo, viu? Eu é que quero agradecer Obrigado. A presença de todos, principalmente da nossa convidada, doutora Tatiana Croce. Foi sensacional, já recebi um monte de WhatsApp aqui de elogio, falando Obrigada, que a palestra Kaique, foi muito boa, que foi um bate-papo muito legal, bem produtivo. E fica o convite para você criar coragem e, de fato, entrar para o nosso clube. Com certeza, eu vou organizar minha agenda, viu? Porque eu até comentei com o Kaique que eu só realmente não entrei ainda por conta das minhas 2 filhas e por conta da rotina, né, do consultório, do hospital, mas eu agora reduzindo aí essa quantidade de pacientes aí que a gente tem no hospital e tendo, né, se Deus quiser, diminuindo essa pandemia, com certeza eu quero participar, fazer parte aí do grupo de vocês, viu? Fico muito feliz pelo convite, me sinto lisonjeada. E ainda mais por Presidente Kaique, posso? Não Presidente, é? Que se vocês forem dar posse para a Tatiana, eu quero estar presente no dia, vocês me avisem e eu participo da reunião de vocês. É isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, viu, Kaique? Obrigada, pessoal. Se precisar, eu já passei o seu contato para o presidente João, do Rotary Clube de Itatiba, e provavelmente ele vai entrar em contato. Tá joia, a gente conversa sim. Tá bom? Acho que a Letícia quer falar, né, alguma coisa. Acho que tá sem som, acho. Tá sem som, né? Você tá ouvindo? Eu não tô ouvindo. Não. Escreve. Agora acho que saiu a voz. Saiu. Tá ouvindo? Tá a voz. Bem baixinho. Tá assim. Eu queria só tirar uma dúvida com o governador. No dia 1º de maio, está marcado 2 reuniões, na verdade. Uma às 15 horas e uma às 17h30, né? Uma é a Assembleia e a outra seria com os tesoureiros e secretários juntos? Eu não entendi o e-mail. Na verdade, eu vou tirar essa dúvida. É o seguinte, no dia 1º de maio, nós teremos o primeiro treinamento dos presidentes e o assunto tratado vai ser secretaria, tesouraria e protocolo. Então, isso vai ser às 15 horas. Vai ser um treinamento para os presidentes apenas. Às 17 horas, aí nós começamos a nossa assembleia para aprovação do orçamento. Importante ressaltar que essa assembleia, primeiramente, quem vota são os presidentes eleitos, ou seja, os presidentes 2021-22. Só na ausência do presidente eleito, o presidente atual passa a ser votante. Então, se você, Letícia, não estiver presente nesse dia, quem vota passa a ser o Kaique. Mas, primeiramente, é importante ressaltar isso. Quem vota são os presidentes eleitos, tá? Então, são 2 reuniões distintas. Primeiro, treinamentos presidentes com secretaria, protocolo e tesouraria. Na sequência, a gente abre a assembleia. Então, são 2 momentos. Pessoal, eu vou me despedir de vocês, tá? Um beijo. Muito obrigado. Viu? Obrigado, boa noite. Obrigado a todos os presentes. Beijo. E fica Obrigada, o convite para conhecer o nosso clube. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, Tati, beijo. Tá certo, pessoal? Pronto. Kaique. Então, beleza. João, obrigado, viu? Obrigado. Lamento ter entrado muito tarde, a nossa reunião acabou se estendendo. Mas pode fazer a palestra que vai ser sucesso, viu? Muito boa palestra. É muito importante, cara, muito importante. Inclusive, o que a doutora explicou para nós agora, né? O companheiro ele tem que perceber que ele está ativo sem estar presente. Ele não pode... Ele começa a esquecer um pouco e é muito ruim. Muito legal. Muito obrigado, viu, cara? Um abraço para você. Você
é mais que um presidente, você é um irmão, cara. Muito obrigado, tá, cara? Obrigado a você, Conte com a João, gente. você também. Estejam todos convidados a nos visitar aqui em Itatiba, online no momento, depois presencial. Vamos ter muita festa. Que Deus nos proteja, né? Com certeza. Obrigado, viu, Fred, pela presença. Conte sempre com a gente. Agradeço, obrigado. Gente, um abraço. Tchau, Kaique. Boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite para todos.